Está começando Artigo 5º, o programa que mostra como o cidadão brasileiro pode colocar em prática os direitos e garantias fundamentais determinados pela Constituição Federal. Hoje vamos falar sobre os direitos políticos de quem está preso ou cumprindo medida socioeducativa. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E o artigo 15 diz que é vedada a cassação de direitos políticos e que a perda ou suspensão pode ocorrer, entre outras situações, com a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. E para falar sobre os presos e as eleições, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado especialista em direito eleitoral, Walter Costa Porto, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e professor de direito. Também vamos conversar com o advogado Bruno Rangel, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Walter, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente se a legislação brasileira é clara quando se trata de voto de pessoa que está em unidade prisional. A jurisprudência e a lei falam desses presos provisórios. Por que isso? Porque a Constituição, como vimos, o artigo 15 da Constituição, inciso, creio que 18, item 3º, fala de que perde o direito, a possibilidade, os direitos políticos, aquele que é condenado por sentença transitada em julgado. Ora, quem não tem a sentença transitada em julgado poderia votar. A Constituição, sabemos, é de 88 e a Justiça Eleitoral demorou um pouco a regular, mas regulou muito bem com uma resolução que trata de todos esses problemas. São os TREs que decidem, juntamente com o juiz eleitoral. E então estabelece a resolução precisamente todo esse processo, o de formação das mesas, a transferência dos títulos, as urnas, cedem a urna eletrônica, mas isso aí vai depender dos espaços que existem nessas unidades prisionais e também nesses órgãos daqueles menores, punidos também pela lei. Desde que não haja trânsito em julgado, eles são eleitores. Não digo comuns, porque são eleitores especiais. Doutor Bruno, e a Constituição ela fala da suspensão dos direitos políticos enquanto durarem os efeitos da condenação. Mas a Justiça Eleitoral ela tem que ser avisada ou isso é automático? A Justiça Eleitoral é avisada sobre isso, mas se torna um efeito quase que automático, porque as sentenças criminais, uma vez transitadas em julgado, o juiz informa a Justiça Eleitoral, ainda que no âmbito criminal, ele expede um ofício para a Justiça Eleitoral informando daquela condenação transitada em julgado. E aí a Justiça Eleitoral faz os procedimentos com relação à suspensão dos direitos políticos. E quando acaba esse efeito da suspensão, também é avisado? Quando acabam esses efeitos, aí a Justiça Eleitoral é avisada, né, do término dos efeitos e passa-se a vigorar novamente os direitos políticos. E de 2 em 2 anos, os brasileiros vão às urnas escolher seus representantes. Mas no caso de presos provisórios e jovens infratores, as urnas é que vão até eles. Os estabelecimentos penais podem receber sessões especiais para possibilitar que estes eleitores exerçam o direito ao voto. A lei brasileira prevê o voto de presos provisórios e de jovens internados para o cumprimento de medidas socioeducativas. Em alguns estados, como Sergipe, os estabelecimentos penais já proporcionam as condições de votação desde 2002. Nas últimas eleições presidenciais, este rapaz, na época com 19 anos, estava num centro de internação e exerceu o direito ao voto pela primeira vez. Eu achei importante. Primeira oportunidade, experiência nova. Eu posso votar com consciência de quem eu votei para poder usufruir do que eles vão fazer na rua. O voto deste jovem foi possibilitado por uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que viabiliza a instalação de sessões especiais em estabelecimentos penais e de cumprimento de medidas socioeducativas. Em 2010, foram instalados locais de votação em 424 unidades prisionais e de internação de jovens, distribuídos em 25 estados e no Distrito Federal. Só Goiás não disponibilizou esse tipo de sessão. Cerca de 20 mil eleitores estavam aptos a votar. Em 2012, foram 205 locais de votação. Apenas 4 estados não instalaram as sessões especiais: Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás e Rio de Janeiro. Mais de 14.600 eleitores se habilitaram. São Paulo, Amazonas e Bahia
concentraram o maior número de eleitores presos. Dr. Walter, a resolução fala que esse tipo de sessão é instalado por meio de parcerias. Como é feito esse trabalho na prática? Tem que se combinar com o diretor da instituição. Agora, uma das coisas mais curiosas que eu sei disso é que há uma transferência do título para aquele domicílio onde ele está, muito contra a vontade dele. E logo depois da eleição, retorna. Veja a burocracia disso. Estabelecer transferência também de títulos. Agora, eu fiquei surpreso com essa estatística. Eu pensei que fossem muitas poucas essas oportunidades. Tendo em vista que o sistema penal brasileiro deixa muito a desejar. Já São Paulo mostra um quadro melhor. Eu sei que até que a Papuda aqui tem biblioteca. Então, aquele preso provisório teria essa dificuldade inicial em outras prisões do conhecimento da batalha eleitoral, a vida pregressa dos candidatos, para que ele faça uma boa escolha. Mas eu creio que numa penitenciária como a Papuda, com biblioteca e possivelmente com jornais, esse homem está a par, tanto quanto nós, do que acontece. Doutor Bruno, como é que é na prática isso? Que tipo de secretaria que participa dessa conversa, desse acordo para poder instalar essas sessões? Tem que haver um diálogo entre a Justiça Eleitoral, a Secretaria de Segurança Pública, próprio juízo da Vara de Execuções Penais, para que se verifique exatamente entre aqueles eleitores quem de fato está em condições de exercer o direito do voto e também para que se verifique as condições de segurança, né? Obviamente estamos falando de uma penitenciária, então dentro de uma penitenciária um evento como esse pode servir de subterfúgio para outras questões, fugas, né? Sequestros. Então essas questões todas têm que estar muito bem harmonizadas entre os órgãos envolvidos para que o direito seja exercido de uma forma benéfica, né? E não que venha causar um dano maior. Por isso é que se fala que o preso provisório vota dentro do possível, né? Obviamente que se ele não for possibilitado naquele momento, se estiver em ambiente de rebelião ou algo desse tipo, obviamente que esse direito vai ser limitado, né? Começa que deve se reunir 20, pelo menos. É o número mínimo para poder ter uma sessão no estabelecimento? Pelo menos 20. Agora, veja a dificuldade de uma prisão pequena. Um auditório, as pessoas, uma televisão grande. Imagine esse custo, que eles às vezes não têm a comida para dar. Essas pequenas prisões, déficit enorme para o governo manter presos. E é um custo muito grande também levar essa sessão para dentro dos presídios? Lógico, porque você tem que escolher mesários, levar todo o material. E, veja bem, urnas eletrônicas, as pessoas do Tribunal Regional Eleitoral que têm que assistir a toda uma movimentação que é custosa. Doutor Bruno, e como é que é feita a identificação do preso na hora do voto? O preso vai ser identificado a partir do cadastro dele na Justiça Eleitoral. Quando o alistamento dele é transferido para uma zona eleitoral, para uma seção eleitoral dentro da penitenciária, ele já tem ali todos os seus dados e o cadastro a identificação dele vai ser feita de acordo com os dados que ele possui já dentro do presídio. É né? a estrutura administrativa da prisão ou da unidade para menores. E se ele for solto? Ele transferiu o título, mas aí foi solto antes do dia da eleição. Como é que fica? Esse é um grande problema que a burocracia tenta resolver. Por quê? Porque estamos falando de presos provisórios. Eu diria que ele voltasse, uma vez que o título está lá. Exatamente. Transferido. Se ele quiser voltar, vai para a prisão. Aí ele não vai querer. Sem que fique lá depois do voto. Não é automático, ele não pode votar onde ele era votado antes? Então, o grande problema aí é burocrático. O título dele foi transferido, né? O alistamento dele foi transferido para a penitenciária. E a grande questão é que estamos falando de presos provisórios. Às vezes, um preso provisório fica por 15 dias, por 30 dias, 3 meses, 1 ano. Aí a questão é burocrática, né? De transferir novamente o domicílio eleitoral dele e transmitir novamente a sessão. O que não é possível em cima da eleição. O que é muito difícil por conta da burocracia. Ele acaba, às vezes, o direito tendo que ele possui, exatamente. O direito ele possui, mas na prática é difícil, né? Agora, professor Walter, se não tiver uma sessão especial na unidade prisional, o preso é levado a uma sessão comum ou aí não? Não creio possível, nem a resolução prevê isso. Veja a dificuldade, em termos de segurança, inclusive. A pessoa sair para votar, acompanhado de alguém, entra na urna eletrônica, vamos ver se ele fugiu.
Isso não é possível. Doutor Bruno, e de que forma que os presos e os internos em cumprimento de medida socioeducativa têm acesso à campanha eleitoral, ao programa dos candidatos? Esse também é um diálogo que tem que ser feito entre os órgãos envolvidos. A Justiça Eleitoral, a Secretaria de Segurança Pública, os juízes da Vara de Execuções Penais, porque a partir do momento que se concede ao preso o direito de votar e se operacionaliza isso, né, se colocam as urnas para que eles possam exercer o direito do voto, obviamente que eles têm que saber em quem votar. E para saber em quem votar, eles têm que, de alguma maneira, participar das propagandas eleitorais e conhecer quem são os candidatos. E aí, propaganda eleitoral de TV, de rádio, eventualmente até permitindo que os candidatos façam campanhas dentro dos presídios. Esse é um direito que tem que ser garantido. Só que também é uma questão que vai ser garantido dentro do possível, né? Em algumas situações, vai ser muito difícil de se operacionalizar isso, mas devem ser oportunizados TVs, rádios, para que eles possam ter conhecimento das propagandas eleitorais. Digamos que se somem 40, 50 presos especiais nesse caso. Tem que haver um auditório. Há espaço nessas prisões menores? Não. Tem que possibilitar, então. Um auditório com um grande problema da segurança. Tem uma questão aí que se coloca de uma preocupação, né, quando se diz o preso pode votar, o preso não pode votar, uma preocupação que se tem é de que esses presos sejam influenciados por eventuais donos de cartéis, crime organizado, né, que vão lá fazer campanha, e obviamente talvez tenha ali o afeto de grande parte daquela população prisional. Agora, essa é uma discussão que talvez esteja superada pelo fato de que eles têm o direito, podem exercer o direito do voto, né? Não quer dizer que essas organizações não teriam apoio fora da penitenciária. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o advogado Bruno Rangel, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Distrito Federal, e Walter Costa Porto, advogado especialista em Direito Eleitoral e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Eu converso com eles sobre os direitos políticos de quem está preso. Uma resolução do TSE de dezembro de 2013 dispõe sobre os preparativos para as eleições deste ano. O artigo 21 determina que os membros da mesa receptora de votos e de justificativas das sessões especiais eleitorais devem ser nomeados pelo juiz eleitoral, de preferência entre os servidores dos departamentos penitenciários, secretarias de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Defesa Social, Assistência Social, Ministério Público Federal e Estadual, Defensorias Públicas e Ordem dos Advogados do Brasil, ou ainda entre cidadãos indicados pelos órgãos citados. Doutor Bruno, a resolução fala também em pessoas que não podem ser mesários de forma alguma. Quais são elas? A resolução cita uma série de critérios, né, para que essas pessoas não possam ser mesários. Algumas delas pode citar como parentes, né, de candidatos, esposas, filhos, irmãos. Esses parentes, obviamente, que não poderiam ser mesários, não poderiam participar das eleições por haver uma incompatibilidade, né, e levantaria, obviamente, uma suspeição. Então, entre outros. Doutor Walter, e a pessoa que é convocada para trabalhar numa sessão como essa, em uma unidade prisional, ela pode se recusar? Pode, justificando. Há muita justificação para isso. E algumas pessoas que conheço fogem dessa obrigação, pedindo ao partido que indique como fiscal. E as pessoas que aceitam, como é que é garantida a integridade física delas lá dentro? Existe, evidentemente, a ordem nessas unidades, certos guardas. Isso tudo é problema da unidade prisional. Mas é levado em consideração, né? Tem que sem ter muito dúvida. cuidado. Eu não tenho experiência disso, mas creio que é uma coisa normal que se faça essa segurança, que a pessoa entre sem medo, desempenhe o seu papel sem, evidentemente, aflição de que possa ser, num ambiente prisional, ser vitimada, atacada. Doutor Bruno, e essas sessões especiais instaladas em unidades prisionais, elas também contam com a presença dos fiscais dos partidos, como acontece nas sessões comuns? Também os fiscais do partido têm pleno acesso. Essa é uma decorrência natural do processo eleitoral democrático, né, que os partidos também possam fiscalizar a apuração e a própria votação nas eleições, e nos estabelecimentos prisionais igualmente. Uma vez que foi deslocada uma sessão eleitoral para um estabelecimento prisional, o partido político pode também fiscalizar. Agora, eles têm que se cadastrar antes? Como é que é esse cuidado? É preciso que seja feito um cadastro antes, informando, né, quem serão os fiscais, né?
Obviamente, uma vez feito isso, eles poderão estar lá fiscalizando todos os atos. Bom, e o que a população pensa sobre os direitos políticos das pessoas que estão presas ou cumprindo medidas socioeducativas? A equipe do Artigo 5º foi às ruas conferir as opiniões. Eu não acho que essa pessoa deve votar, porque ela está sob restrição. Então, eu acho que essa restrição leva a não votar. Apesar de ter cometido algum delito, algum crime, ele continuará sendo cidadão brasileiro e deve exercer suas funções e seus direitos. Né? Eles têm os mesmos direitos que qualquer um cidadão. Já que está lá preso, tem que ficar lá isolado do mundo cá fora. Eu penso assim, né? Não sei se todo mundo pensa igual eu, mas eu penso assim. A oportunidade de voltar a ser cidadão e, de repente, consertar aquilo que ele fez no passado e voltar à vida normal. Dr. Walter, o voto para quem está preso ou cumprindo medida socioeducativa é um direito ou é uma obrigação? Se, por exemplo, for instalada uma sessão especial no estabelecimento penal em que aquele eleitor está, ele é obrigado a votar? Essa discussão é muito antiga e no passado, o voto é um direito ou é um dever? Eu acho que se juntam essas duas, a obrigação e, na verdade, o direito. Em todo caso, é isso. A Grécia achava que, na verdade, era um dever. A Roma achava que era, na verdade, um direito. Se é um direito, eu posso deixar de votar. Se é uma obrigação, evidentemente que o voto tem que ser obrigatório. Eu acho que essas duas unidades se fundem. E no caso do preso, aí ele tem que justificar na própria unidade? Olha, justificar nesse caso aí, eu acho que é a Justiça Eleitoral quem recebe a justificação. Mas, como se viu na resolução, há essa junção de esforços, quer da Justiça Eleitoral, quer das entidades de prisão, que aprisionam ou que educam, no caso dos menores. Então, eu acho que o que a resolução trouxe foi exatamente essa interseção das duas unidades. O juiz eleitoral é que trabalha, se coordena com o diretor da unidade prisional e, evidentemente, a Justiça Eleitoral dá todas as condições, com o alistamento, com a transferência, com o material de voto. E isso vem sendo feito. Doutor Bruno, a gente vem falando aqui no direito de votar, mas tem também o direito de ser votado. Como é que fica nesses casos, se o candidato está preso provisoriamente? A gente parte do pressuposto de que estamos falando de presos provisórios, ou seja, aqueles que não tiveram sentença criminal transitada em julgado, então não tiveram os direitos políticos suspensos. Pessoa que tem direito político, ela tem capacidade eleitoral ativa e passiva, ou seja, de votar e de ser votada. O problema aí, um dos problemas é, essa pessoa pode ser preso provisório e estar inelegível. Por quê? A lei de ficha limpa fala que se tiver condenação em segunda instância ou órgão colegiado, ainda que não tenha trânsito em julgado, essa pessoa já pode estar inelegível. Se estiver inelegível, então, ainda que seja preso provisório, ele não pode exercer o direito de ser votado. Partindo do pressuposto que esse preso não está inelegível e não teve direitos políticos suspensos, tem só uma prisão provisória, preventiva, em algumas hipóteses, ele pode exercer o direito de ser votado. A questão é de ordem prática, né? Ele vai fazer campanha como? Como é que ele presta contas de campanha? Né? Como é que ele se responsabiliza pelos atos que são praticados durante a campanha? Como que ele vai fazer em eventual diplomação ou eventualmente eleito, né? Se for condenado lá na frente, perde o mandato, não é isso, professor? Então, tem algumas questões de ordem prática aí que tem que ser verificadas, né? Que talvez torne muito difícil o exercício do direito de ser votado. O Bruno esclareceu muito bem, lembrou muito bem a lei da ficha limpa, que traz essa modificação. Para a ficha limpa, pode ser inelegível, mas pode votar. Não houve trânsito em julgado. Já a Constituição impede o voto e, na verdade, a eleição para aqueles que têm o trânsito em julgado. Se ele for eleito e depois receber condenação definitiva, como é que fica a situação? Ele vai perder o cargo. A discussão que se tem é que se a decisão que transita em julgado traz uma automática perda do cargo ou se o judiciário tem que comunicar ao Poder Legislativo e o Poder Legislativo é que decreta a perda do cargo. Essa é a discussão aí, né? Porque é uma certa ambiguidade na legislação. Doutor Walter, e se esse candidato estava preso provisoriamente, foi eleito e depois recebeu a condenação definitiva? Como é que fica essa eleição? Ela é anulada, convocada uma nova eleição? O que acontece na prática? Tem dois campos aí. Primeiro, o voto proporcional.
o suplente assume. O voto majoritário. Aí, se esse homem, por exemplo, tiver tido a maioria absoluta, 50% mais um, a eleição se repete. Se ele não atingiu a maioria absoluta, é substituído, digamos, pelo vice-prefeito, pelo vice-governador. Caso a caso, vamos... Tem que analisar caso a caso mesmo. É. Doutor Bruno, e como é que é vista a legislação brasileira? É um avanço a questão do preso provisório e do interno cumprindo medida socioeducativa poderem votar? Quando se vive em uma república, né, se pressupõe a participação de todos aqueles que são cidadãos. E a Constituição de 88 brasileira tem o princípio da universalidade do direito de voto. E o princípio da universalidade do direito de voto ele não diz que todas as pessoas podem votar, mas ele diz que os requisitos para que se exercite o direito do voto sejam mínimos, né? E uma vez que essas pessoas, esses presos, ainda são cidadãos, possuem direitos políticos, né? Não tiveram uma sentença criminal transitada em julgada, então é uma decorrência do princípio da universalidade do voto que eles possam exercer esse direito. E aí, quando se fala em avanço na legislação, a gente pode dizer o seguinte: a legislação vem avançando, e não a legislação, mas a aplicação da legislação, porque a Constituição de 88 já prevê isso desde 88, lá no artigo 14, né, o princípio da universalidade do direito do voto, e a gente viu que o direito do voto do preso provisório vem avançando, né? Em 2010 foi um número significativo, 2014 vai se aperfeiçoando isso, então é algo que vem se aperfeiçoando. E eu acredito que os países que se submetam ao mesmo princípio republicano, né, e princípio da universalidade do voto, eu acredito que seja uma decorrência lógica disso, que o preso provisório também exercite o direito de voto, que vai depender um pouco do próprio sistema penal desses países, né, como é que é a figura do preso provisório lá. Bom, para encerrar, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre cidadania. Um dos entrevistados falou que é um direito do preso e uma oportunidade de voltar à vida em sociedade. É verdade, doutor Walter? Tudo que ele disse eu assino inteiramente, muito gratificado. É isso. É um direito que deve ser, evidentemente, oferecido e sustentado e garantido. E para o senhor, doutor Bruno, é uma nova oportunidade mesmo? Sem dúvida, né? Esses presos estão presos, alguns, temos que ver que alguns podem ser absolvidos lá na frente, né? São presos provisórios e ainda vão se submeter a um julgamento, né? Pode ser que eles venham a ser absolvidos. E então essas pessoas estão, por algum determinado momento, privadas de sua liberdade, mas não necessariamente privados de sua cidadania, né? Aí eles ainda têm interesses políticos na sociedade, tanto por estar vivendo em uma situação prisional, né? Eles podem eventualmente votar em um candidato que se comprometa a levar mais verba para os presídios, melhorar as condições, e por outro lado não se pode negar também que eles têm família lá fora, né? Tem lá, eventualmente, suas esposas, seus filhos estão fora dos estabelecimentos prisionais, e eles podem ter interesses políticos, então, na sociedade como um todo. Bom, e com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Bruno, professor Walter, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E se você quiser fazer parte do nosso programa, pode mandar sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!